O Rio Grande do Sul é o estado com a maior taxa de moradores vivendo em asilos no Brasil. Isso é um dado do IBGE. A nossa população está envelhecendo. A estimativa é que em 2070 o número de idosos represente 40% da população gaúcha. Só que a hora de escolher um lar geriátrico é um momento que precisa de atenção redobrada das famílias, como a gente vê agora na reportagem. A Evinha tem 94 anos e há 2 mora num lar geriátrico. Encara essa nova fase da vida com muito bom humor. Estou aqui num spa, estou descansando, né? Assim como ela, mais de 22.300 gaúchos e gaúchas moram em instituições de longa permanência para idosos. A decisão desse momento foi conjunta entre a dona Eva e os filhos. Uma conversa importante e não muito fácil, mas que cada vez mais as famílias do nosso estado precisam ter. Segundo o censo, o Rio Grande do Sul tem 2.200.000 idosos. O chefe do Serviço de Geriatria da Santa Casa diz que, ao contrário do que se pensa, a chamada institucionalização de um idoso pode aumentar o afeto com a família. Ele compara a necessidade de cuidados de um filho ou uma filha com um idoso com a de gerir uma empresa, de tanto trabalho. Quando tu está administrando uma pequena empresa dentro de casa, tu acaba tendo demandas administrativas que às vezes te impedem de ter um convívio baseado em carinho, baseado no convívio de um filho e de um pai, de um filho e de uma mãe. Quando a gente delega essa parte administrativa para uma instituição, abre espaço de novo para um convívio baseado em carinho, baseado em afeto. Afeto que também precisa ser estimulado pelas casas geriátricas. Esta em Gravataí recentemente teve a ideia de fazer um abraço eternizado. Pais e filhos pintavam suas mãos e se abraçaram usando uma camiseta branca. Ficou assim a lembrança de um momento de amor. Além de tempo de qualidade com a família, os idosos também criam novas amizades. Eles contam que, eu vim para cá porque em casa eu ficava sozinha ou a minha filha tem que trabalhar, minha família tem que trabalhar e eu ficava sozinha. E aí eles acharam melhor eu vir para cá. Para quê? Para ter uma atividade, fazer alguma coisa e conhecer outras pessoas e agora eu gostei. No lar que fica em Gravataí também tem enfermeira todos os dias, nutricionista, atividade física. A procura por serviços do tipo vem aumentando. O IBGE aponta que no Rio Grande do Sul, a cada 100 mil habitantes, 205 moram em asilos. É uma média muito maior do que em outros estados brasileiros. E tem a ver com o fato de que o nosso estado é o que tem a população mais velha. Só que um espaço assim custa caro, são muitos profissionais envolvidos. E daí como fica a situação daquelas famílias que precisam, mas não têm dinheiro para pagar? As prefeituras possuem algumas vagas contratadas, mas que não dão conta da demanda. Em Porto Alegre, esse lar, na Zona Sul, é conveniado com a prefeitura e recebe 29 idosos. São encaminhados pela assistência social, especialmente aqueles que se afastaram da família ao longo dos anos e, por vezes, pararam até na rua. Aqui eu tenho teto, aqui eu tenho regras, aqui eu tenho uma boa alimentação, aqui tem pessoas que orientam, tem médico, tem uma sala para ver a televisão, tem sossego, tem descanso. Nós recebemos idosos de todo Porto Alegre, né? Muitos em situação de rua, mas o nosso público ele é, então, idosos que estão com vínculos fragilizados ou rompidos, né? Vínculos comunitários e familiares. E chega até nós, então, através da assistência social do município. Cada uma das 140 vagas existentes hoje custa cerca de R$5.000. Nós somos uma das capitais brasileiras com o maior número de idosos. O último censo remete a uma perspectiva numérica de 350 mil idosos. A gente sabe que a situação do idoso tem se agravado depois da pandemia, agora também com a situação de calamidade, a necessidade de uma intervenção muito mais sistêmica, né? E trazer o idoso para o centro do processo, a gente tem um cenário bastante desafiador. Para aquelas famílias que podem pagar, é importante ter alguns cuidados.
O Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre preparou uma cartilha e dá dicas para famílias. Conversar, ver o estado das pessoas, quer dizer, no momento que tu visita, num horário de refeição, num café da tarde, tu vai ver, tá todo mundo bem vestido, tá todo mundo com roupa de passar o dia, porque se a pessoa tiver de camisola às 4 da tarde no café da tarde é porque não deram todo o cuidado que ela podia ter tido naquele dia. Então, são pequenos detalhes que a pessoa vai visitar, vai ver. O foco é o idoso. Então, escolhe um lugar que é o melhor para ele e depois tu faz um esforço para talvez andar um pouco mais e visitar ele. O tempo em um asilo pode ser de maior qualidade de vida. A Lorena tem 68 anos e decidiu ir morar em um após sofrer uma queda. E tá gostando, especialmente por causa das amizades. Eu era muito sozinha, né? Não tinha com quem conversar. Era só os vizinhos. Mas tu sabe o que é apartamento, né? Cada um entra para dentro, cada um, né, vive a sua vida. Né? E lá tem um colega especial, seu Peri, 90 anos, o pai dela. Juntos, agora, em uma casa diferente. É um momento muito delicado para as famílias, né? E para ampliar esse assunto agora e para entender melhor essas questões dos idosos, eu estou recebendo aqui no estúdio do Jornal do Almoço a psicóloga e professora da PUC, Irane Argimon. Obrigado por vir aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada a você. Agora, eu quero começar conversando contigo justamente sobre qual é o momento ideal para tocar nesse assunto em casa. Vou levar mais do que 1 minuto para poder explicar, porque esse momento é muito diferente, né? Dependendo da situação. Você sabe que hoje, cada vez se vive mais, né? E mais idade, também vem as doenças próprias, né? Do envelhecimento. Ao mesmo tempo que cada vez tem menos filhos, né? Os casais já há um tempo que acabam decidindo por ter 1, 2 filhos. Então, quando os avós estão com bastante idade, que hoje eu poderia dizer assim, convivem 4 gerações, não é mais os avós. Tem os avós e tem os bisavós também, né? Por viver mais. Qual o momento de decidir que é melhor para ele e para uma instituição? Num primeiro momento, onde começam a ficar mais difíceis as situações em casa, sempre é eleito alguém da família para ser o cuidador principal. Sempre é um dos filhos que fica ali, né, capitaneando, organizando. Né? Isso. E é custoso isso. É um prêmio ou um castigo? Pois então. Não é simples, né? Não é simples, muitas vezes tem que deixar do seu trabalho, se não trabalha, não sai mais de casa. Então, esse cuidado com o cuidador é muito importante, né? Até o ponto que, será que está sendo vantajoso para o idoso, né? Sendo que o seu cuidador não tem uma especialização no que está fazendo, muitas vezes precisam de pessoas estranhas dentro de casa. E me parece que esse é o momento de começar a perguntar, ver outras situações, que lugares existem, né? Porque nós temos vários ambientes, vários residenciais, mas que custam muito caro, né? Sim, e são ótimos, mas que é um preço muito alto, né? Exato, e a maior parte da população não tem esse acesso, né? Então, vamos ver os acessos que tem, as LPIs que existem, né? Vamos conhecer, vamos realmente assim, nos sentir segura para onde que pode ir. Sempre um familiar é que começa a pensar nisso. E o importante é envolver a família toda. Pois é, mas nesse caso, muitas vezes, você encontra resistência dentro da própria família porque se relaciona muito a institucionalização de um idoso com o abandono. Exato. E daí vem a culpa, né? Como é que eu vou levar meu pai, minha mãe, os meus avós para um local? Que culpa, né? Vai gerando nessa família que não tem condições de cuidar dele. Mas será que o cuidado não vai ser muito maior se ele colocar num espaço onde ele possa visitá-lo sempre que for
sempre que quiser, né? Isso é importante quando vai avaliar uma Muito, clínica muito. dessas, né? Tu Com poder certeza. entrar quando quiser, né? Exatamente. Aquele local, e não estou falando em nenhum especial, aquele local que tem só um horário no dia ou na semana para tu poder visitar teu idoso, eu não botaria. Eu não levaria um familiar para esse local. Mas um local que tu pode entrar, tu pode ir à noite, tu pode ir de dia, tu não precisa marcar hora para ir visitar. É porque as coisas estão tudo certas sempre, né? Exatamente. Tá? E daí, esse idoso que já está com necessidades especiais, né? Ele vai encontrar outras pessoas também dentro desse espaço. Ele vai poder conversar, se ele ainda tiver condições de conversar, né? Amigos. Às vezes, o próprio familiar de um outro idoso que está ali conversa com todo mundo, né? Tem situações que tu vê na primavera, as pessoas com muita planta ao redor. Tem aquelas coisas que depende, de repente, dentro de um apartamento pequeno, com uma família, né, com poucos argumentos de poder tirar de dentro do quarto, né? E quem sabe lá, nesse residencial, ele não tenha tudo isso e mais ainda. Claro. Mas essa questão mesmo de institucionalizar um idoso, muitas vezes, como a gente sabe que a população está envelhecendo, né? Talvez não seja melhor a pessoa, ao perceber o seu envelhecimento, já ir conversando com os filhos, para não ter essa culpa depois? Isso seria muito importante. E tem pessoas que, inclusive, assim, não só falam para os filhos, mas tem outra coisa importante. Muitas vezes o idoso quer falar com os filhos. Para de falar nisso. É que nem assim, ó, quando eu morrer, eu quero ser cremado. Para de falar nisso, vamos conversar de outra coisa, né? Então, os filhos, às vezes, não deixam os pais, os avós falarem sobre essas questões. Isso são segredos e não podem falar, né? Então, vamos permitir que nossos idosos falem. Claro. Né? Vamos ouvir a opinião deles, né? Eles querem carinho, eles querem atenção, eles querem poder olhar para fora, saber que é dia, que é noite. E quem sabe, numa instituição, nós não tenhamos até mais oportunidade de dar esse carinho que se tem, né? Num primeiro momento, com certeza, vem um sentimento de culpa. O que eu quero passar para outros, o cuidado que meu pai teve comigo quando eu era pequeno, quando eu precisei, e agora que ele está precisando, eu vou passar para outro, né? Mas qual é a qualidade de vida que tu está conseguindo dar dentro de casa? Olha, que bate-papo bem bom que a gente teve aqui, viu? Adorei conversar contigo. Muito bom, viu? Esse assunto com certeza renderia um programa inteiro, viu? Obrigado por vir aqui com a gente. Tenho certeza que muitos filhos que estão naquela idade mais complicada se sentiram abraçados pelos teus comentários e pela tua sabedoria de professora de universidade, psicóloga. Obrigado por vir aqui. Agradeço e abraço a todos também. Pensem bem, pensem bem. Sempre. Ainda hoje, aqui no Jornal